Bom, pessoal, vamos lá. Eu entrei aqui meio que de supetão aqui na live, né? Porque pelo seguinte, eu ando fazendo algumas formações lá em Nova Iguaçu e o pessoal pediu para eu gravar alguns vídeos sobre as nossas formações, de forma com que fique gravado aqui, né, no Instagram ou no YouTube. Então, a gente está falando sobre as virtudes humanas lá em Nova Iguaçu, então eu vou tentar resumir um pouco das formações lá em algumas lives. E hoje eu tirei o dia para fazer isso aí, que aí eu já gravo e fica aqui gravado as formações. Não pretendo ficar anunciando as lives porque acho que tem que ser algo espontâneo e vai acontecer assim. Tá bom? Então, na nossa primeira formação lá em Nova Iguaçu, a gente tratou sobre a dignidade da pessoa humana, né? Não dá para falar sobre as virtudes se a gente não entender qual é a dignidade da pessoa humana e por que nós precisamos querer adquirir virtudes, né? Porque antes de entender o significado das virtudes, nós realmente precisamos entender o quanto vale a vida humana. E para entender isso, eu não vou seguir aqui um discurso denso com teorias. Eu quero abordar coisas que vocês possam palpar, certo? Na própria vida de vocês. Então, durante essa live, eu vou abordar sobre 3 aspectos que nós conseguimos analisar em nossas próprias vidas. O primeiro aspecto é a questão da nossa vontade, da nossa inclinação não, mas a nosso desejo pela felicidade. Isso é uma coisa que todo ser humano tem. E ninguém consegue escapar desse desejo pela felicidade, certo? E esse desejo pela felicidade ressalta algo muito grandioso no ser humano. Se a gente parar para pensar, caramba, assim como eu quero ser feliz, as outras pessoas que estão ao meu redor também querem, certo? E esse anseio pela felicidade não é um anseio pela felicidade passageira. Se você analisar em si mesmo, você consegue perceber que é um anseio por uma felicidade duradoura, ou seja, uma felicidade que completa. Enquanto o homem não atinge essa felicidade, ele não está satisfeito. E isso é normal, isso vai para a nossa vida toda, né? Enquanto nós não atingimos a nossa felicidade completa, nós não nos satisfazemos. E por isso, essa busca constante, certo? Da felicidade. E isso nos faz muito mais dignos, por exemplo, que os próprios animais. Nós não vemos esse movimento nos animais, certo? Nós não conseguimos perceber, por exemplo, num cachorro, a busca pela felicidade completa. Não. O animal ele vive a cada momento da sua vida através dos seus instintos e das suas necessidades. Enquanto ser humano, ele é capaz de perguntar, caramba, mas e minha vida está completa? Existe um vazio que eu não consigo completar, e aí? Certo? Então, isso nos diferencia e muito dos outros animais. E o interessante, realmente, como eu disse, né, é quando nós percebemos isso em nós e também percebemos isso nos outros, certo? E aí nós conseguimos ter um olhar diferenciado para a pessoa humana, não só para a nossa pessoa, mas para a pessoa do próximo, certo? Então, isso aí eu não preciso explicar muito. Todos nós temos esse desejo. Um outro aspecto do ser humano que também conseguimos constatar facilmente é a nossa liberdade, certo? E quando a gente fala de liberdade, eu não estou falando de que todos podem fazer o que quiserem e por isso vão ser felizes, não é isso. Eu estou falando que a gente é livre para tomar nossas escolhas. Óbvio que isso também é um outro aspecto que a gente percebe e que não é difícil de explicar, não preciso explicar muito para vocês sobre isso. Mas
quando a gente vai parar para pensar sobre a liberdade humana, a gente entende que isso é algo muito mais profundo, certo? Porque, exatamente, o Matheus já comentou aqui, nem tudo convém. Realmente, nem tudo convém. Uma coisa muito simples de perceber, né? Que nós podemos tudo, fazer tudo, mas nem tudo convém. Então, mas quando a gente vai analisar essa liberdade humana, a gente percebe que é algo profundo e que gera em nós uma marca muito grande. Porque, como o Matheus comentou, nem tudo convém. Por quê? Porque quando a gente escolhe um caminho, a gente tem a liberdade para escolher, mas a gente não tem a liberdade para decidir as consequências de nossos atos. Nós apenas nos responsabilizamos por esses atos. E isso é algo que torna o ser humano muito diferenciado entre os outros animais. Por exemplo, você acha que um cachorro, um gato, ele é capaz de escolher conscientemente seus atos ou ele age por necessidade? E se um cachorro, por exemplo, para conseguir comida ou porque alguém mexeu na comida dele, morder alguém, ele vai ser responsabilizado por esse ato? Como nós o seremos se nós agredirmos outra pessoa porque alguém botou na nossa comida? Não. O cachorro não vai ser responsabilizado, mas nós vamos. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolher um caminho. E isso no ser humano é realmente diferencial. Torna o ser humano mais digno, certo? Ou seja, tem mais valor. E como eu disse, assim como a questão de buscar a felicidade, nós conseguimos perceber no outro, nós também conseguimos perceber no outro a questão da liberdade. E é algo que nós não podemos interferir, que é um erro muito grave interferir na liberdade do outro. Entende? E vocês começam a perceber que existe uma relação de compromisso na liberdade. Certo? Você percebe a liberdade em si, você não quer que ninguém interfira na sua liberdade, assim como você também não pode interferir na liberdade do outro. Certo? E vocês vão percebendo que o motivo pelo qual nós precisamos entender o que é a dignidade da pessoa humana antes de tratar do tema virtude, porque se a gente não entende o quanto o homem é digno, nós não vamos entender o porquê que nós temos que buscar as virtudes, certo? Então, esses dois primeiros aspectos, a liberdade e o desejo da felicidade, nós conseguimos perceber instantaneamente, e não preciso explicar para vocês, como eu disse. Agora, um terceiro aspecto é uma questão que não é de fácil apreensão assim, mas que ela existe e que nós também podemos perceber, que é a questão do nosso lado eterno. Todo ser humano tem um desejo de eternidade. E como nós percebemos isso? Como nós percebemos que o ser humano tem um desejo de eternidade e ele tem em si um lado que é eterno também? Nós constantemente estamos querendo que os nossos bens e as nossas coisas que são preciosas para nós durem no tempo, certo? E nós a todo momento estamos tomando atitude para que essas coisas durem. A gente consegue perceber isso nos outros animais? Fazer que algo dure. Eu vou construir aqui uma casa para que eu possa morar e para que minha geração toda possa habitar nessa casa. Ou que eu possa dar segurança para o meu filho meu. Não, eu não percebo isso nos animais. Mas nós homens temos essa vontade intensa e conseguimos perceber algo que é para a posteridade. Então existe um sentido de eterno em nós, certo? Nós percebemos algo que é eterno em nós e nós desejamos essa eternidade. E esse desejo de eternidade, ele dá um valor ao ser humano que ele até supera a liberdade
Caramba, esqueci o outro. A liberdade e o... A liberdade e o desejo de felicidade, né? Por que isso acontece? Por que nosso lado eterno supera essas duas coisas? Porque, no fim das contas, isso nos aponta para o que não passa, certo? O que é Deus. E esse desejo de eternidade e essa vocação para nos unir ao que é eterno faz com que nós tenhamos uma dignidade realmente diferenciada de todos os outros seres, certo? E o porquê a virtude ela vai contribuir para que nós cheguemos a este fim último, que é nos unir ao eterno. Porque é a virtude que vai ser capaz de fazer com que nós escolhamos o que é bem, certo? Que nós cheguemos à felicidade e assim possamos nos unir ao que é eterno. Então, eu prometi ao pessoal que não demoraria mais de 10 minutos, já deu 10 minutos, né? E vou finalizar aqui a live mostrando para vocês que com esses três aspectos, né? A liberdade, a busca da felicidade e o lado que é eterno no ser humano, nós temos uma dignidade diferente dos outros animais, certo? E perceber isso nos faz realmente nos faz amar a nós mesmos e ao próximo, sabe? Existe aquele mandamento, né, que Jesus fala pra gente. O que resume todos os mandamentos? É amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, nós devemos nos amar, nós devemos amar o próximo, certo? Mas como nós podemos nos amar se nós não percebemos o nosso valor, certo? E para que possamos nos amar, nós precisamos realmente perceber a nossa dignidade. Então, por isso, eu não posso falar de virtudes se eu não falo sobre a dignidade da pessoa humana. E na verdade, nada vale a virtude se eu não percebo isso, né? Então é isso, pessoal. Eu vou acabar a live por aqui e ao longo das semanas, né, eu vou fazendo lives esporádicas aí, vou gravando e vou deixar gravado lá no meu canal do YouTube. Tudo bem? Boa noite a todos, é isso aí. Um abraço.